aconteceu ao longo dessa semana, ela teve a sua aprovação aqui na Câmara dos Deputados, acontece que ela foi encaminhada para o Senado Federal. E o que Davi Alcolumbre, presidente da Casa, fez? Despachou para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde agora esse texto será analisado. Só que ele deve enfrentar dificuldades, Nath, já que o presidente da CCJ, do Senado, o senador Otto Alencar, já disse que o texto não vai ser aprovado, ele não vai ser analisado. O que se especula por aqui, Nath, é que o texto ele deve ser engavetado, ele deve ser esquecido lá no Senado Federal. Então, nós não devemos ter discussões voltadas a essa PEC da blindagem, pelo menos essa proposta que os parlamentares aqui da Câmara, eles acabaram aprovando, onde ela blinda as investigações. Então, o que acontece? Se o texto for aprovado, o parlamentar, ele só vai poder ser investigado se os próprios parlamentares, colegas de trabalho, se eles permitirem que essa investigação aconteça. Então, vai ser, e ele ainda retomar em uma manobra acontecendo, o voto secreto, que é o quê? Que eles vão se reunir e a gente não vai saber se eles votaram para poder iniciar a investigação contra o deputado, contra o senador. E aí, isso, aprovar a investigação, aí sim o Supremo Tribunal Federal vai poder começar a investigar esses pares. A gente traz que do ano de 1988, da nossa Constituição Federal até 2001, nós tivemos apenas uma aprovação de investigação. Foi quando isso acontecia, ainda precisava dessa análise dos parlamentares para que essas investigações pudessem ser abertas. Logo em seguida, logo após 2001, o Congresso Nacional acabou derrubando essa norma, com isso o Supremo Tribunal Federal pôde investigar. O que acontece, Nath? A gente traz de exemplo nessa situação a questão de Chiquinho Brazão, ele que é um dos acusados de ser o mandante da morte de Marielle Franco, vereadora, lá em 2008. Se por a lei estivesse valendo, a gente não ia saber se Chiquinho Brazão poderia ser investigado ou não. Na época, aqui na Câmara dos Deputados, o que a gente viu foi um parlamentar defendendo Chiquinho Brazão, abertamente, publicamente defendendo Chiquinho Brazão, que ele não pudesse perder o seu mandato, que ele não pudesse ser investigado. Então, se o texto tivesse valendo essa PEC da blindagem, poderia acontecer de Chiquinho Brazão não ser investigado pela morte de Marielle Franco. Então, a gente precisa acompanhar e ver o que vai acontecer com esse texto, Nath, lá dentro do Senado Federal. Otto Alencar já disse que o texto não vai avançar. Então, é importante a gente ficar com uma proposta muito importante que afeta a todos, Nath. É isso, e a gente votou nessas pessoas, né, Marília? Os deputados, os senadores estão aí legislando para a população brasileira. Então, é sempre muito polêmico e precisa mesmo, a gente sempre precisa analisar quando os próprios parlamentares querem, por exemplo, voto secreto, né? Esse dispositivo da gente não saber como os parlamentares votaram, o que eles estão ali avaliando, é uma situação extremamente complicada, é por isso que estão sendo muito criticados. Vamos ver, inclusive, nas pesquisas de opinião, como a população vai responder aos parlamentares. A gente vê, né, com a anistia já tem saído pesquisas, com o tarifaço saíram pesquisas, e dessa forma também os políticos conseguem entender o que a população está achando dessas ações deles aí dentro. É assim como a Marília comentou, a PEC da blindagem é um projeto que não tem, é uma proposta, né, que não diz nada à população brasileira, não modifica em nada a vida da população brasileira, a não ser que a gente não saiba, né, dessas investigações. Então, tem uma relação com a população brasileira, mas não é de melhoria para a nossa vida, né? Só diz respeito e beneficia apenas os parlamentares, enquanto tem algumas propostas que estão ficando para trás aí, que vão melhorar a nossa vida e que são para a população brasileira. Ô Marília,